pastor Roberto Oliveira é pastor na IBC Imaculada há 3 anos desde a sua implantação. Serviu como pastor auxiliar na IBC Sede ao lado do pastor Jorge Luiz. Implantou no Ministério IBC o curso Homem ao Máximo e já mudou a vida de centenas de homens. Casado com a missionária Vanessa Oliveira e pai de Radassa, vamos receber agora o pastor Roberto. Aleluia! Que bênção, irmãos, que coisa boa. Eu estava dizendo aqui para alguns irmãos, né, que eu não via mais, dizia, o bom filho a casa torna, né? Aí chegava para outros também que era desse ministério, que estão conosco lá, que eram daqui da IBC Sede, que estão conosco, eu disse, meu irmão, sabe aquela sensação que a gente tem quando chega na casa do pai, depois que a gente casa? Que a gente não se sente mais no nosso ambiente, a gente tem a nossa casa, mas quando estamos na casa do Pai, a gente descansa, a gente é servido e a gente se aproveita um pouquinho, né, da bênção do Pai aí, para poder recarregar as baterias. Queridos, muito feliz por participar da história aí de 30 anos, né, do Ministério IBC, e como o evangelista Joel pôde falar aqui com vocês, a IBC Imaculada, ela tem frutificado, foi uma semente que o pastor Jorge plantou lá na Imaculada e que hoje tem dado muitos frutos, queridos. Se você ainda não nos conhece, você pode nos seguir através do Instagram, ou de vez em quando, né, pode pedir autorização ao pastor, ele vai deixar, viu? Você dá uma passadinha lá nos domingos para cultuar junto conosco e está participando também dessa família. O nosso lema é sempre o mesmo, uma família para pertencer. Só para vocês sentirem a pressão, né, dos irmãos de vocês lá do outro lado, aí vocês vão escutar agora o grito da galera da IBC Imaculada. 1, 2, 3... Receba em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Feliz, queridos, por estar aqui, né, participando dessa festa. Cheguei aqui na Imaculada no ano na IBC, irmão, na IBC Sede. A Imaculada está tão viva dentro de mim. Cheguei na IBC Sede em 2013 e guardo ainda essa foto. Na verdade, em 2010, quando casamos, o pastor Jorge fez o nosso casamento, fez a apresentação de Radassinha aqui. Em 2013, começamos um processo. Em 2015, o pastor Jorge foi me resgatar, irmão, do laço do passarinheiro, lá na Bahia. Desviado não, irmão, todo troncho. E o pastor Jorge foi lá, como um pai amado que se preocupa com o filho, foi me buscar, porque ele acreditava em coisas que nem eu mesmo conseguia enxergar. E eu estava conversando com o Neto agora, quando o pastor Jorge tem esse negócio, sabe? Do de repente dele. Aí ele disse, domingo se prepare que vai ter consagrações, né? De surpresa. Aí eu disse, Neto, tu prefere R$2 ou uma consagração misteriosa? Porque comigo aconteceu desse jeito, irmãos. Houve um momento onde o pastor Jorge também estava sozinho aqui na sede, com a pastora Alba. E ele, do nada, ia haver algumas consagrações. Marina deve lembrar disso, né, Marina? E aí, o pastor Jorge disse, bota o nome aí de Roberto e vou consagrar ele também a pastor. Eu digo, pronto. E agora? Sei nem como fazer, mas ele foi, além de um pai muito amado, ele foi um discipulador excelente. Tudo que eu aprendi no ministério, não foi no seminário, não foi ninguém que me ensinou que não seja esse homem. Então, ao senhor pastor, seja também dada a honra de toda a sua história, né, de todo o seu legado, e da pastora Alba, que tem sustentado aí, né, com um braço forte também, como coluna, edificando esse ministério. Daniel Cosme, meu filho, um beijo. A primeira vez que Daniel veio aqui foi através de um convite nosso, né, dos Valentes. Assim que a gente implantou os Valentes, Daniel fez a sua primeira aparição aqui na IBC Sede. Feliz em lhe ver. Queridos, sem mais delongas, né, o pastor Jorge disse, meu filho, tome aí o microfone dos meninos, você tem que pregar. Eu digo, vou pregar, pastor, vou pregar, vai dar tempo, vai ter festa. Ele fez, e vai ter conversão também. Eu digo, eu creio. Estou crendo, irmão. Estou crendo. Toque no seu irmão e diga a ele assim, ei, vaso, a porta da graça está aberta. A porta da graça está aberta. Vamos ler aqui o texto base da nossa pregação de hoje. Está aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Versículo 11 até o versículo 16. Eu, acostumado com o retorno de tela aqui, fui olhar para a tela para ler primeiro. Lucas, eu leio aqui, o pessoal acompanha aí. A minha versão aqui, filho, é a versão NVI, viu? Então, só para o pessoal alinhar aí a leitura e está lendo todo mundo no mesmo panorama, tá bom? Lucas 17, 11, do 12 ao 13, 14, 15 e o 16 vai dizer: a caminho de Jerusalém, Jesus passou
pela divisa de Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Deixa eu só ajeitar aqui. Isso, agora sim. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele e ficaram a certa distância e gritaram em voz alta: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou. Diga assim: ele voltou. Ele voltou. Louvando a Deus em alta voz. Prostou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Diga, ele agradeceu. E lhe agradeceu, e esse era samaritano. Pai, a noite hoje é totalmente dedicada ao Senhor. Nós estamos aqui por sua causa. Não viemos aqui por conta do ministério, nem do pastor, nem por conta dos cantores, nem por conta dos pregadores. Viemos pelo Senhor. Queremos ouvir a tua voz mais uma vez nessa noite. Tantos louvores exaltaram a tua grandeza. Tantas orações foram dirigidas ao céu. E eu sei que a oração desses santos foi como um incenso de aroma agradável que atraiu a tua presença. Me coloco agora à tua disposição, Senhor. Retire de mim o ego, retire de mim qualquer coisa humana. E me use com autoridade, me use com graça, me use com poder nessa noite do Espírito Santo, em nome de Jesus. Quantas vezes, queridos, nós não fomos impactados ou sofremos, alguma situação adversa por palavras ou por situações onde muitas pessoas que deveriam nos apoiar, que deveriam nos ajudar, muitas vezes agem de uma maneira contrária, nos acusando, nos apontando, mentindo a respeito de nós, levantando um falso testemunho. E isso muitas vezes, queridos, gera tristeza profunda na nossa alma. Quando o pastor Jorge diz: meu filho, o tema da pregação é gratidão, e eu já tinha um tema pré-definido, e ele diz: não, mas bote gratidão nesse meio aí. Eu digo: pastor, não tem problema não, a gratidão é algo natural dentro da minha vida. E a gente vai entender, queridos, que o sentimento de gratidão, quando ele é colocado à prova por conta de alguma coisa diferente daquilo que deveria ser amor, a nossa autoestima vai lá para baixo. A nossa espiritualidade chega às vezes a esfriar. Talvez você se esforça tanto para fazer alguma coisa pelo reino, mas aquele que não faz nada chega de repente e joga um balde de água fria em você, e você diz: mas rapaz, eu me esforcei tanto. Aí você diz: eu sei que dói. Dói quando vem gente até você e ainda diz: desculpa, foi sem querer, mas já machucou. Eu sei que dói. Dói quando você se esforça tanto, perde até o sono organizando, e no final alguém diz: não agradou. Não é desse jeito, né? Eu sei que dói. Dói porque tem gente que não pensa e nos coloca numa prensa, sem se preocupar com o que vai dar. E o pior, né? Fala mal e diz o que não viu. Quando você soube, seu coração feriu. Mas há um Deus no céu que sabe te consolar. Aí ele chega para resolver o negócio. Ele vê o teu sorriso quando você quer chorar. Ele vê o teu silêncio quando você quer falar. Ele sabe exatamente o tamanho da ferida, e os outros não tá nem aí para você, viu? Ele vê quando caminha mesmo querendo parar. Quando diz sou forte, na verdade tá bem fraquinho. Só mesmo sendo Deus pra conseguir te entender. Eu sei que dói, eu sei que dói, mas aguenta firme, é só mais uma noite. Isso vai passar, vai passar.
mas pela manhã a alegria virá. A porta da graça está aberta e você não pode sair daqui, queridos, sem entender que o Deus que lhe criou, o Deus que lhe conduziu, o Deus que lhe protegeu, não vai permitir que ninguém, nem nada, possa acabar com aquilo que Ele plantou dentro de você. Quando Jesus caminhava em direção a Jerusalém, Ele não tinha agenda para visitar aquele leprosário. Os leprosos estavam numa condição considerada pela religião de imundície. O leproso era algo tão afastado, tão excluso, que se alguém tivesse lepra, ele tinha que de longe gritar: ei, leproso! Para que as pessoas começassem a se afastar. E tem vezes, queridos, que algumas pessoas fazem a gente se sentir assim. Tem vezes que a gente está na visão, Ricardo, caminhando em direção ao propósito que Deus ele estabeleceu para nossas vidas, mas basta uma palavra e a gente esfria, Samuel. A gente quer desistir. A gente não entende que quem nos conduziu até aquele momento foi o Senhor. Mas eu trago uma palavra de Deus nessa noite para você. Ainda que você não estivesse esperando a visita dele, Ele muda a agenda para atender a sua necessidade. Na mesma proporção que a ingratidão nos leva para lugares exclusos, escuros e sujos, a gratidão, queridos, ela brota dentro de nós como um manancial que invade, que irradia. E quando você é uma pessoa grata, saia da frente, sai Satanás, sai barreira, sai demônio. Você passa por cima de tudo, porque o espírito de gratidão lhe move em direção ao propósito. 30 anos de história, pastor. Quem lhe vê bonitinho assim, alinhadinho, cheirosinho com a albinha, não sabe o preço que o Senhor pagou para chegar até aqui. Quando Jesus, Ele nos instrui a ser pessoas gratas. Eu lembro de Paulo lá em 1 Tessalonicenses 5,18, quando ele dizia: ei, crentes da IBC, pare de mimimi, meu irmão. Deixe de ser crente Nutella, se doer por qualquer coisa. Porque em 1 Tessalonicenses 5,18 ele vai dizer: é em tudo que vocês têm que dar graça. Se está ruim, dê graças. Está doente? Dê graças. Recebeu uma proposta boa no emprego? Dê graças. Arrumou um varão ou uma varoa? Dê graças. Recebeu uma bênção? Deu graças. Pastor puxou a orelha? Dê graças. Sabe por quê? Porque quem não tem compromisso contigo dá pitaco na tua vida. Mas quem te ama vai colocar você no prumo para você chegar bem alinhadinho do outro lado. Na leitura dessa passagem, o Dr. Lucas ele vai descrever, queridos, que os 10 sabiam quem era Jesus. Tinham ouvido falar das maravilhas de Jesus e talvez nós estivéssemos na situação que eles estavam outro dia. Conhecíamos Jesus, pastor. Ouvimos Jesus sendo falado, não só nessa igreja, mas em todas as outras. Mas o que nós precisávamos verdadeiramente é o que esses 10 leprosos tiveram, um encontro verdadeiro com Jesus. Diga para o seu irmão de novo: a porta da graça está aberta. Se ligue, se ligue. Jesus, ele tem uma agenda preparada lá em Jerusalém. Mas ele sabe da necessidade daqueles leprosos e ele precisa fazer uma parada imediata. Quando os leprosos veem Jesus, eles começam a gritar: Jesus, mestre, tenha misericórdia de mim. Talvez seja hoje a situação que você esteja clamando: ah, pastor, eu estou sangrando por dentro, eu estou sorrindo, mas ninguém sabe o que é que eu estou sentindo. Eu estou aqui sofrendo, mas estou dando glória a Deus, mas por dentro eu estou destruído. É hoje a noite da porta estar aberta e você dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, olhe para mim nessa noite. E o fato de você estar aqui hoje, o fato de você ter vindo ontem e vir outros dias, significa que o mestre tem agenda marcada, mas vem aqui lhe encontrar todas as noites. Jesus dá um comando para aqueles homens.
Jesus ele poderia muito bem dizer, sejam limpos e acabou-se. Mas Jesus tinha algo diferente naquele propósito. Ele pede que aqueles homens, através de um ato de obediência, vão até o sacerdote. A lei dizia isso. Precisavam se apresentar, mostrar como é que estava o corpo. Se a lepra não fosse mais presente, eles estavam liberados. E Jesus faz isso como um bom judeu. No meio do caminho, a Bíblia vai dizer, queridos, que eles começam a andar, pastor Jorge, e as perebas dos pés já não começam mais a doer, já não mancava mais, já estava andando. As perebas do braço, irmão, parou de feder, estava cicatrizando. As de dentro do corpo já não estavam mais doendo, estavam cicatrizadas. Eles olham para aquele milagre, mas ainda seguem o propósito de ir falar com o sacerdote. Mas teve um, diga assim, teve um. Será que esse um é você hoje? Teve um que quando olhou ele disse, rapaz, e o que disseram do homem não era verdade? Aquele um, ele não se contentou em receber somente a cura. E é aqui onde esse texto ele me incomove. Porque um dia eu fui um leproso, irmãos. Um dia eu estava todo salpicado de pereba, inflamada, cheio de pus. Alguns dos que se diziam irmão, olhavam para mim, pastor, e desviavam. Lá perto da igreja tem um CTI, irmãos. Para quem não sabe o que é CTI, é cachaça em tratamento intensivo. E tem uns bebinhos, irmão, que de vez em quando fica lá do lado da igreja e diz, pastor, eu posso ficar aqui? Pode. Aí eu oro por eles, irmã Nalva ora, todo mundo ora e todo mundo gosta deles. Aí teve um dia que um estava naquele modelo, irmão, tinha levado uma queda na lama, todo fedorento a cachaça, suado. Pastor, me deu um abraço. Eu digo, agora meu padrão, vem cá. Aí deu um abraço nele, deu um cheiro, deu um beijo. Aí a pessoa disse, mas pastor, o senhor não tem medo de ficar todo fedendo não? Aí eu disse, filha, longe de mim comparar isso. Mas quando um leproso abraçava Jesus, não era Jesus que ficava leproso, não era o leproso que ficava curado. O que esse homem talvez esteja precisando de mim como pastor, não é nesse momento de um apelo nem de uma oração, é se sentir amado, é se sentir preenchido. E aquele homem sabia que Jesus poderia dar muito mais a ele do que simplesmente uma cura física. E ele volta ao Bimar, volta correndo para Jesus, e Jesus dizia, estou lhe vendo. Quando ele chega lá, Jesus diz, e não eram 10? Só voltou você? E ainda por cima, samaritano? Estudos dizem que os outros 9 eram judeus. Por isso que seguiram o destino até o sacerdote para cumprir o ritual de purificação. O samaritano não tinha isso, irmão, voltou. Ele diz, eu quero saber de sacerdote. Se esse homem disse que eu ia ser curado, então ele é maior do que o sumo sacerdote. Preciso me encontrar com ele. E aqui fica uma lição, queridos. No momento talvez que aquele homem disse que ia voltar para agradecer, os outros 9 disseram, não, vamos embora, a gente tem que ficar limpo. Talvez você esteja querendo voltar para os braços do Pai, mas tem alguém dizendo a você, não, agora não é hora não, a gente precisa fazer uma outra coisa. Você precisa viver mais um pouco, você precisa aproveitar mais um pouco. E sabe o que é que Jesus nos ensina nessa passagem até esse ponto? Quando Jesus te define um propósito, você não pode se permitir ser abatido por conta dos processos que você vai encontrar na sua caminhada. O grande quesito aqui nesse momento era aquele que pastor Jorge fez questão com que eu pregasse sobre ele, era o sentimento de gratidão. Porque a gratidão, queridos, ela gera uma porta que abre para você e você começa a ser reconhecido no céu e na terra. Todo homem grato, pastor, as portas se abrem para ele. Já reparou que quando você faz alguma coisa por alguém e essa pessoa pelo menos lhe agradece, da próxima vez não dá vontade da gente fazer melhor? Agora imagine quando você faz algo por alguém e a pessoa faz também uma hora dessa. Só faz, mas infeliz, eu não fiz. Também para fazer desse jeito. Também, irmãos.
Enquanto a ingratidão fecha portas, a gratidão é a chave que você vai abrir a porta do reconhecimento. Diga para o seu irmão de novo: ei, vaso, a porta está aberta. Quantos de nós às vezes nos sentimos isolados, queridos? Questões sociais, financeiras, de saúde, sentimentais, de relacionamentos. E às vezes a única coisa que a gente está querendo é que alguém lembre da gente. Que alguém pelo menos nos encontre e diga: eu estou orando por você. Pelo menos para gerar um conforto em nosso coração. Mas eu quero dizer para você nessa noite que veio para cá com o coração entristecido, que veio para cá ouvindo de Satanás que não dava mais jeito, que você não servia para nada, que era isso mesmo que você merecia. Escute isso em nome de Jesus. Você nasceu para ser filho de Deus. Não aceite menos do que isso. Enquanto você se acovarda, você deixa de ser grato e de vivenciar o reconhecimento da parte de Deus como Pai, em você como filho. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, vai dizer que Deus não nos deu o espírito de covardia. Olhe para o irmão do seu lado com autoridade, viu, irmão? Sem bizarrice. Olhe para ele e diga assim: ei, vaso, deixe de ser frouxo. É esse espírito que Deus ele não quer que nós tenhamos, irmãos. A pessoa que é ingrata é uma pessoa que vive escondida pelos cantos. Uma pessoa que não se envolve nas atividades do reino. Os ingratos, irmãos, não têm vontade de viver, se isolam. Sabe por que isso? A maior gratidão que nós deveríamos ter, no mínimo, era de pelo menos de estar vivos. No mínimo. E a maior gratidão que você deveria levantar todos os dias, dando salto para trás, falando em língua e cortando laço, era pelo fato de você ter sido salvo pelo sangue de Jesus. A gente vai ver lá em Apocalipse, quando Jesus escreve as 7 igrejas. Tem 5 igrejas, irmãos, que ele escreve as cartas de repreensão, dizendo: rapaz, você vacilou, você não funcionou direito, você não está fazendo o que é certo. Mas tem 2 igrejas que Jesus se dirige a elas de uma maneira diferente. Jesus começa a observar o comportamento e a atitude daquele povo. E quando ele escreve aquelas igrejas, a gente traz para o tempo de hoje e aplica para as nossas vidas. Quem é você? As igrejas que são repreendidas ou as igrejas que serão agraciadas e homenageadas por Jesus? Em especial eu quero falar aqui da igreja de Filadélfia. Quando Jesus olha para Filadélfia, ele, diferente das outras, não vê uma igreja rica, não vê uma igreja imponente, não vê uma igreja diferente em suas atitudes e pregações, mas vê uma igreja simples, mas vê uma igreja que se importa, mas vê uma igreja que cumpre o seu propósito estabelecido na terra. E ela, queridos, não se beneficiava, nem tampouco se autoproclamava por conta de alguma identidade física ou material. Ela sabia que ela era totalmente dependente de Deus. E o que ele está querendo dizer a você é o que os 10 leprosos entenderam naquela manhã. Eles dependiam de Deus para que a vida deles pudesse mudar. E quando ele escreve a carta a Filadélfia, ele vai dizer: vocês são tão bons no que fazem. Não vamos parafrasear, não, vamos ler o texto. Apocalipse capítulo 3, versículos 7 e 8, ele vai dizer ao anjo da igreja de Filadélfia: essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, a chave da autoridade. O que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Aí ele vai dizer: eu conheço bem as suas obras, e eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Diga ao seu irmão de novo: ei, vaso, a porta está aberta ou não está? A porta está aberta. E ele vai dizer: sei que você tem pouca força, mas você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. A ingratidão é um ato de negação do nome e do sacrifício de Jesus em nossas vidas. A ingratidão é não dar mérito e honra àquele que nos concedeu o dom da vida e o dom da salvação.
Antes de conhecer Jesus, você estava igual aos 10 leprosos, irmão. Está cheirosinho hoje. Se você não fez sua aliança com Jesus, está parecido com os leprosos, viu? Porque o que muitos têm aprendido no decorrer dos anos, eu era uma vítima desse ensinamento, de que todos nós somos filhos de Deus, é mentira. Me perdoe se você cresceu acreditando nisso. Até o momento que nos encontramos com Jesus, nós éramos leprosos, éramos mortos-vivos. Paulo vai dizer que antes de Jesus Cristo, nós estávamos mortos em delitos e pecados. A gente era defunto que fedia, irmão. Mas quando nos encontramos com Jesus, nós recebemos vida e vida abundante. Aqueles que eram desconhecidos começaram a ser reconhecidos, não somente na terra, mas no céu. Os discípulos encantados depois do seu primeiro comissionamento, quando voltam para Jesus, pastor Jorge, parecia a gente quando montou a igreja. Ai pastor, era toda semana, relatório. Ai pastor, tá assim. Ai pastor, se converteu. Ai pastor, ai pastor. Tudo feliz, porque as coisas estavam dando certo. Jesus faz: ei menino, vocês estão alegres porque os demônios se submetem pelo meu nome? Vocês estão alegres porque quando impõem as mãos, o povo é curado? Vocês estão alegres porque paralíticos chegam diante de vocês e vocês fazem eles ter uma vida saudável? É, Jesus, está vendo que o Senhor ensinou a gente bem direitinho? Acho que Jesus olha para ele e faz: sabe de nada, inocente. Vocês não aprenderam foi nada. Se alegrem porque o nome de vocês está escrito nos céus. E essa fica uma mensagem para você, meu amigo e minha amiga, que ainda não tem um compromisso com Jesus. Não ache que a sua conta bancária vai lhe livrar no dia do julgamento. Há um grande trono branco em que os mortos serão julgados diante do Pai. O juiz estará com o livro da vida. E quando ele abrir, toda a sua história vai constar naquele relatório. O promotor das nossas almas vai estar lá. Aí, ó, eu não disse a tu, pastor Robério, fumou maconha até, meu amigo, sair pelas ovelhas. Pastor Robério, fez o que não prestava. Pastor Robério, isso e aquilo outro. Aí o advogado vai ter a oportunidade de falar. O nome do advogado? Mais conhecido como Yeshua HaMashiach. O juiz do trono branco vai dizer: fale, advogado. Vai dizer: rapaz, eu não tenho muita coisa para falar não. Vai levantar as mangas da sua camisa, vai tirar os sapatos dos seus pés, vai levantar a sua camisa e vai dizer: juiz, está vendo esses cravos aqui na mão? Foi por ele. Está vendo essas marcas nos meus pés? Foi por causa dele. Está vendo essa marca aqui? Foi uma lança que me furaram. Eu já estava morto. Mas foi por ele também. E o juiz vai dizer: e ele é o que é seu? O Evangelho de João vai dizer que a todos quanto receberam, foi-lhe dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Ele vai dizer: pai, é meu irmão, é seu filho. Meu sangue agora cobriu os seus pecados. O juiz vai dizer: aproxime-se, pastor Robério, pois não meretíssimo. Eu declaro você acusado de todas as acusações que o diabo fez contra você. E a sua condenação é a morte eterna. Mas tem um agravante aqui. Devido ao sacrifício do meu filho naquela cruz, Colossenses vai dizer que ele cancelou a duplicata, o escrito de dívida que estava no seu nome. O termo cancelamento era quando alguém devia uma duplicata e a pessoa rasgava. Não existia mais aquela dívida. Ele dizia: você entrou aqui condenado, mas a porta está aberta e você pode sair por ela justificado nessa noite. A gratidão é a chave, queridos, que abre a porta dos milagres.
Quando cheguei nessa igreja, amigos, todo quebrado, relacionamento destruído, afundado em vícios. Eu acho que tinha alguns que diziam assim: não dou um ano, não dou 6 meses, pastor. E o pastor Jorge viu em mim, através dos olhos de Jesus. Quando o profeta chega na casa de Jessé e ele começa a escolher pela estatura, e Deus vai dizendo: não é esse, não é esse, não é esse, até chegar no menor de suas casas. Ele diz: peraí, Senhor, tu está querendo arrumar um rei, um office boy? Ele diz: ei, vaso, eu não vejo como você vê, eu vejo o coração daquela pessoa. A gratidão é a porta de milagres, irmão. A gratidão é a chave que abre a porta dos milagres. E a obediência em fé é o chaveiro que guarda essa chave junto com você. Quando aqueles homens obedecem Jesus e saem caminhando, o samaritano também sai. Mas a diferença daquele samaritano para aqueles judeus é que o samaritano volta com um coração grato. E a gratidão também, queridos, é uma semente que, jogada em terreno fértil, faz você colher frutos de milagre. Um dia, a obediência fez com que eu jogasse essas sementes de gratidão aqui nesse solo. Como foi difícil, queridos, ganhar a primeira vida, a primeira alma. E acredite, a primeira alma que foi ganhada não foi aqui no púlpito, não foi nos valentes, não foi em nenhum lugar. Foi na minha casa. Foi conseguir passar para o coração da minha filha que hoje, naquele momento, eu não era o homem que ela tinha conhecido, mas era um homem que estava sendo transformado segundo o caráter de Jesus. Eu não era mais aquele leproso que todo mundo se afastava, pelo contrário, eu era aquele samaritano que agora corria para me encontrar com o mestre. A primeira alma foi o coração da minha filha. Fui treinado em casa. Depois o pastor Jorge foi me treinando aqui, semeando nessa terra fértil. O pastor Jorge teve a possibilidade e a oportunidade de uma agenda tão grande que ele tem, ele e a pastora Alba, de nos visitar no aniversário de 3 anos da nossa igreja. E pelos olhos deles, a gente via o orgulho deles terem investido tempo, terem orado e terem ensinado. A obediência, quando é praticada em forma de fé, ela vai gerar milagres em campos de milagres. Porque aquele samaritano, e aqui eu vou concluir no final, irmãos. Aquele samaritano, ele tinha algo diferente daqueles outros, que era a gratidão, mas ele queria muito mais do que somente a cura física. Ele queria a cura da alma. Ele queria ser curado de tantas mazelas que ele viveu e conviveu ao longo daqueles anos. Ele não era somente um doente fisicamente falando, mas era um doente espiritual, era um doente na alma, era um doente de doenças interiores. E ao se encontrar com Jesus, Jesus não corre, não manda ele se afastar, Jesus deixa ele se aproximar. A porta está aberta e Jesus está esperando a aproximação nessa noite. Não, olhe, queridos, quando aquele homem chega diante de Jesus, ele começa a usufruir de uma coisa que os outros 9 não usufruíram: intimidade e presença real. Aqueles homens só poderão contar aos outros aquilo que aconteceu à distância. Jesus não é um refrigerante, nem um suco, nem uma comida que você experimenta e deixa para lá. Depois que você prova da bondade de Jesus, você se vicia nela, você se torna dependente. Você chega diante do Santo dos Santos e antes que as palavras comecem a sair da sua boca, as lágrimas começam a rolar pelo seu rosto. É um movimento de intimidade que é gerado através do relacionamento com Jesus. E aquele homem chega diante de Jesus e Jesus vai dar aquilo que ele precisava, não somente a cura física. Mas quando Jesus pergunta: e cadê os outros? Ele diz: Senhor, não sei não, eu estou preocupado comigo. E os outros 9 foram para onde? Foram fazer lá o ritual, mas eu quero que o Senhor me ajeite aqui. Jesus olha para ele todo curado fisicamente e diz: filho, a tua fé te salvou.
Nessa noite, Jesus não quer curar somente a sua lepra física. Ele quer curar a lepra interior que está dentro de você. Raízes de amargura, falta de perdão, palavras de maldição que foram ditas durante a sua vida, talvez na sua infância. É nesse encontro com Jesus que a fé, aliada à gratidão, vai abrir a porta da oportunidade do relacionamento com Ele. Não saia daqui sem voltar para Jesus como forma de agradecimento. Ô pastor, não sei nem por onde começar. Se você pudesse fazer uma oração nessa noite. Se você pudesse dizer a Jesus a sua fraqueza, igual a igreja de Filadélfia. Jesus, Ele conhece toda a sua situação, mas Ele quer ouvir da sua boca.